Rogo-vos, pois, irmãos, é um rogo. A irmãos se roga, se pede. Obviamente que quando se faz um rogo, mormente o indivíduo que o faz por estar precisando de algo. Neste caso, Paulo entende que a necessidade do outro também é a sua necessidade. Então olha o espírito pastoral, paternal. Rogo-vos, pois, irmãos, que renovei-vos, não vos amoldando a este mundo, mas renovei-vos, transformando-vos. E isso só é possível quando houver o quê? Uma metanoia. Isso só é possível quando houver uma transformação, uma alteração, uma mudança na nossa mente. A fim de que, aí ele vai dizer qual o propósito, a fim de que não apenas saibamos, mas experimentamos. Então aquilo que nós experimentamos é uma espécie de efeito colateral daquilo que sabemos. Gente, isso aqui é maravilhoso. Aquilo que eu experimento é um efeito colateral. É uma extensão, é uma consequência daquilo que eu sei. Pelo menos deveria ser. Se eu não estou experimentando colateralmente o efeito da mudança por intermédio, via aquilo que sei, é porque de fato o que sei não é o bastante. Jesus disse: ouviste o que foi dito? Eu, porém, disse Jesus, vos digo. O que Jesus estava dizendo com isso? Dentre muitas outras coisas, a quais eu não tenho capacidade de exaurir na sua totalidade, não tenho capacidade de suprimir, é inesgotável isso, mas destaca o fato de que Jesus estava dizendo que sem uma mudança de valores, observe, sem uma mudança de valores, não há cogitação, possibilidade, não há via alguma de alternância, de modificação. Não tem como remover uma estrutura se não houver antes uma mudança de valores. Então, é incoerência da minha parte, é negligência, seja da parte de quem quer que seja, é tolice a gente tentar mudar uma estrutura que tornou-se cultural, e essa aculturação é um problema, quando eu não mudo os valores. É por isso que 1 Tessalonicenses 5:23 diz que o mesmo Deus de paz, ele modifica, ele alterna, transforma-nos, santificando-nos em totalidade, pleno. Então há uma mudança estrutural. Mas isso ocorre como? Quando essa mudança ocorre de dentro para fora, em todo o vosso espírito, alma e corpo. Quando Adão caiu no Éden, a queda foi corpo, alma e espírito. Então a queda que rui, ela vem de fora para dentro. Porém, a renovação, a transformação, ela vem de dentro para fora. Consegue entender isso? Então, reitero e termino o meu vídeo pautando, batendo nessa tecla. Não há uma mudança estrutural. Não há possibilidade de haver uma mudança de estrutura sem antes haver uma mudança de valores. Já diziam alguns pensadores, um pouquinho mais atrás de nós, os mais antigos, que a teologia é a mãe da ética. Isso é bem verdade. Sabe, penso, por isso ajo. Penso, por isso creio. Penso, logo existo. Então, quando eu alterno, modifico os meus valores,
aí sim a estrutura que está em meu redor será tocada no efeito colateral, como consequência do meu valor que foi alternado. Eu tentar alterar a estrutura sem alterar o valor é sepulcro caiado. Eu tentar alterar, modificar, transformar, dê os adjetivos que você quiser, a estrutura sem antes modificar, causa e efeito, sem antes modificar a causa, eu querer alternar o efeito, é loucura impensada. Na verdade, eu estou apenas mexendo numa estética. E a estética, deixa eu fazer aqui uma símile, né? Deixa eu fazer uma comparação, ilustração, uma alusão, como você preferir. É tipo aquele indivíduo que, culturalmente falando, via de regra, não é organizado, ou não é caprichoso, não é limpo. Quando ele vai receber alguém em sua casa, ele vai mover as estruturas, correto? Vai limpar a casa, vai cortar uma grama, né? Vai colocar as coisas no devido lugar. Só que ele não alterou o seu valor. Entende isso? Ele mexeu na filial, não na matriz. Então a sua matriz continua sendo a mesma. A casa vai ficar estruturalmente falando limpa, organizada, por alguns dias, 3 dias, 4 dias, 5 dias, quem sabe. Mas e depois? Não tornou-se estilo de vida, porque não houve uma transformação no seu valor existencial. Como não tornou-se um estilo de vida, passado 3, 4 dias, a casa reitera, retorna, volta uma vez mais. Então, em nome de Jesus, não há possibilidade de alternância, de modificação estrutural, se não houver uma modificação de valores. Então, quais são os meus valores? Quais são os seus valores? Nós agimos, compramos, vendemos, tratamos as pessoas, organizamos as nossas agendas de acordo com os nossos valores. Que Deus em Cristo Jesus nos ajude. Salmos 11:3. Se os fundamentos forem desfeitos, isso é, se os valores forem ignorados, é o que disse Jesus, ou melhor dizendo, é o que disse o salmista. Se os meus valores forem ignorados, não considerados, sabe o que vai acontecer? Quando eu não organizo os meus valores? Salmos 11:3. Se os fundamentos forem desfeitos, o que fará o justo? Quer dizer, eu fico inoperante. Será que alguém em são juízo investiria muito, agora sim, conforme disse Jesus, Mateus 7:24 a seguir, quem é que vai investir em adornar uma casa ciente que a estrutura dela está comprometida? Ciente que a estrutura dela, que a base dela não terá condições de comportar, de suportar tamanha estrutura. Então, não tem como modificar uma estrutura. Pode ser momentaneamente, mas duradouramente impossível, se eu não alterar os meus valores. Então, não é à toa que se chama valores. Valores. Que Deus nos ajude em Cristo Jesus a entendermos essas coisas, compreendermos elas e vivermos de acordo com as mesmas. Compreendermos, renovação da nossa mente, vivermos de acordo com isso. Aí pode ter certeza, quando eu altero o meu valor, a minha estrutura é consequência. Não vai ser pesaroso, vai ser normal, via de regra, porque eu vou frutificar de acordo com a árvore. Eu preciso frutificar de acordo com quem eu sou. Deus te ajude, Deus me ajude, Deus nos ajude, para a glória de seu nome. Amém.